Vem aí, Frequência Nobre, com eles, os nobres, Carol Nobre e Arthur Nobre. Vão fazer a festa da comunicação e aqui você vai conhecer detalhes dos entrevistados e entrevistadas. Esperamos por você! Boa noite! Eu sou a Carol Nobre. Eu sou Arthur Nobre. E hoje começa mais um episódio do meu, do seu, do nosso Frequência Nobre. E toda sexta-feira, às 19 horas, sai mais um episódio do nosso Frequência Nobre, que a gente vai entrevistar pessoas super especiais, bater um papo com elas e vocês daí de casa vão conhecer um pouquinho melhor. Isso mesmo. E hoje, é claro, não vai ser diferente. Nós trouxemos uma pessoa super especial. Mas antes da gente revelar quem é, já não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e compartilhar para todos os seus contatos. É isso mesmo. E a gente tá fazendo o nosso podcast em um lugar muito especial. Fala um pouco mais pra eles, Carol. Nós estamos gravando Frequência Nobre aqui na Casa da Lira, que é um espaço maravilhoso aqui em Guarulhos. E quem se interessa para querer expressar a sua arte, as informações vão estar aqui na descrição. Agora que a gente já falou bastante, eu acho que tá na hora de acabar com esse mistério. Quem que a gente trouxe, Carol? O César Magalhães Borges. É porque, gente, eu ia falar só César e depois ia falar que era o César Magalhães Borges. Mas completando. Ó, César, é um prazer ter você aqui com a gente. Tô muito feliz. E aí, tá pronta pras perguntas? Muito, preparadíssimo. Então vamos lá. Vamos começar? Ó, quem é o César Magalhães Borges fora dos livros e das salas de aula? Olha, eu gosto sempre de imaginar que o César Magalhães Borges, né, é um ser humano comum, sabe? Dessas pessoas que vão ao supermercado, que vão à padaria, que vão à farmácia, infelizmente, né? Mas assim, é uma vida comum, porque é da vida comum que vai sair a poesia. Então, se a gente se achar muito especial, muito diferente das pessoas, isso não será bom, né? Nós temos de nos enxergar sempre como parte da vida, como parte das pessoas, como parte do mundo. Isso mesmo, eu não posso esquecer de contar pro pessoal que o César, gente, ele é multifunções. Fala aí pra eles, tudo que você é professor, você faz poesia. Poesia. Conta pra eles. Escritor, roteirista. Isso. Gente, maravilhoso. Fala se não é maravilhoso. De verdade, assim, né, tudo fica em torno da escrita. Sim. Então, o próprio professor, né, eu fiquei 30 anos em sala de aula, né? Então, durante esses 30 anos, né, a sala de aula era um jeito de eu estar perto da poesia, da arte, da literatura, que são os meus grandes encantos, né, na vida e tal. E aí, assim, a arte ela vai te levando a caminhos, né? Então, eu escrevo poesia. Mas se chega alguém com uma melodia que está precisando colocar uma letra, eu consigo pôr a letra na canção. Ai, que maravilhoso, gente. E aí, assim, a poesia ela não pode ficar presa na página do livro, né? Porque senão a poesia na página do livro ela fica lá na estante e muitas vezes distante das pessoas, não é? Então, qual que é a ideia? A ideia é recuperar um pouco os poetas lá do passado, os trovadores, os jograis, né? Então, aquele pessoal que falava poesia em ato, falava poesia no palco. Então, isso te aproxima do teatro também. Então, sabe, quando você percebe, o centro é a escrita, mas tudo mais que vai se somando, né? Todas as outras atividades na vida, é por causa da escrita. Isso mesmo. E como que foi sua infância? Minha infância, nós estamos aqui, para quem não é, né, de Guarulhos e tal, nós estamos aqui na Rua Corina, né? Um pedaço aqui muito próximo da Paulo Facini, que é a minha infância foi um bairro para cima aqui chamado Vila São Jorge. Então, nasci literalmente na Vila São Jorge, porque não deu tempo da minha mãe correr para a maternidade. O parto foi feito em casa por uma parteira, né? Então já começa por aí. E hoje, assim, a gente fala, toda essa região em que nós estamos é uma região hoje central. Mas quando eu nasci, era bem dizer uma periferia o bairro que eu morava, porque as ruas eram de terra, não tinha serviço de água e esgoto na rua, a água era puxada de poço artesiano, né? Então você não tinha esgoto, você tinha que cavar uma fossa, né, para jogar lá os detritos e tal, e de quando em quando chamar, né, os limpadores lá para virem tirar. Então, assim, foi uma infância, apesar de ser em Guarulhos, que hoje é essa cidade com perto de 1,5 milhão de habitantes, né,
Foi uma infância, assim, que parecia infância de interior, né? Do interior antigo ainda, né? Até com realejo, com gente vendendo coisas em carrocinha, passando pela rua, tinha muito disso, né? E quando você era criança, você lia e escrevia muito? Engraçado isso, e uma boa pergunta, Carol, porque eu vejo assim, a criança, até antes dela saber, ela já escreve, né? Então ela brinca de escrever, mesmo sem ter o alfabeto para escrever. E eu não fui diferente. Eu adorava desenhar, adorava fazer de conta que eu estava escrevendo, né, e tal, e ler também. Eu aprendi a ler com histórias em quadrinho. Por quê? Porque as histórias em quadrinho, você percebe o que está acontecendo na história só pela sequência das imagens. Sim. Né? Então, e aí eu ia pondo as vozes. Né? É que são vários Você vai tipos. ver da próxima vez o que eu faço. São vários tipos de linguagem, né? Linguagem visual, aí também tem linguagem escrita. Isso. Né? Tem todo um grafismo, né? Assim, Sim, antes mesmo de você saber escrever, você faz a sua linguagem abstrata, vamos dizer assim. Perfeito, é isso mesmo. Né? E aí eu sentia isso, que eu já lia também antes de saber ler. E aí, com as histórias em quadrinho, eu comecei depois a aprender a ler. Meu irmão, um pouco mais velho que eu, depois eu só conferia com ele se era aquilo mesmo. E qual foi o primeiro livro que te marcou na vida? Olha, eu lembro muito das histórias do Monteiro Lobato. Né? Me marcaram bastante as histórias do Monteiro Lobato. E muito mais até do que o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é a grande obra dele, eu lembro assim que saíam, né, uns fascículos de histórias do Monteiro Lobato numa caixa de sabão em pó. Sabe? Então você comprava o sabão em pó e vinha um fascículo junto. Né? Aí eu fazia a minha mãe comprar daquele sabão em pó, né, para que eu tivesse o acesso às histórias. Tá? Então eu lembro assim, de ter lido histórias que me marcaram muito. Né? São histórias do Monteiro Lobato, logo de cara, assim, logo de infância. Você se lembra da primeira vez que escreveu uma poesia ou uma história? Lembro sim. Eu estava dizendo, né, como é que era Guarulhos, o bairro que eu nasci e tudo mais. Né? O que aconteceu? Duas coisas aconteceram. A primeira foi a seguinte, por volta de 1976, né, o Gilmar vai estranhar, falava, Gilmar nasceu em 76, se bobear. Aí o que acontece? Né? A prefeitura ficava aqui na Praça Getúlio Vargas, e eles mudaram a prefeitura lá para o Bom Clima. Aí todos os bairros, né, tudo que ficava entre a Getúlio Vargas e o Bom Clima, cresceram. E aí receberam o asfalto, água encanada, o esgoto, aí tudo isso foi junto, né? E aí, logo em seguida, perto de 1980, anunciaram a vinda do aeroporto internacional para cá. Iam construir aeroporto, tudo. Aí o que aconteceu? Houve em Guarulhos aquilo que a gente chama, né, de boom imobiliário. Então começaram a crescer, né? Imagina o seguinte, né? Tinha um monte de terrenozinho vazio, de terra batida, que a gente usava para jogar futebol, para empinar pipa, né? As brincadeiras todas a gente fazia nesses terrenos. De uma hora para outra não tinha mais terreno, porque os caras estavam construindo casa, prédio e tal, né? Era aquele interesse muito grande em vender casa pela região, né? Aí eu me lembro assim que o meu primeiro texto, né? A primeira coisa que eu escrevi foi exatamente isso, né? Como é que um grito de gol foi sufocado pelo concreto. Né? Então, tinha uns 15 anos quando escrevi isso. Interessante. E qual que foi a pessoa da sua família que mais te apoiou na sua carreira? Tem algumas pessoas, sabe? Meu irmão foi muito importante, porque eu me lembro assim, eu já tinha um livro escrito, eu tinha um livro pronto e não tinha grana para lançar o livro. E, na época, éramos quase que obrigados a fazer 1000 livros, né? E aí meu irmão, ele tinha se desligado de uma empresa e ele pegou e me emprestou o fundo de garantia dele para eu fazer o livro. Né? Então isso é um senhor incentivo. Né? E eu tenho alguns tios irmãos do meu pai, aí até faço aqui um comentário breve. Né? Meu pai faleceu, eu era muito criança, eu tinha 4 anos de idade quando meu pai faleceu. Então, os meus tios acabaram, assim, muitas vezes tentando, né, não ocupar o lugar do meu pai, que isso não era possível, né, mas eles tentavam fazer o quê? Né? Suprir algumas carências, algumas ausências. Né? E quando eles perceberam que eu tinha interesse pela escrita, eles me presenteavam com livros. Né? E que é uma coisa importante também, né? Você não escreve bem se você não for um bom leitor. Sim, claro. Com certeza. Ler é algo fundamental para escrita. Exatamente. Eu tô estudando porque eu vou ter prova de redação. E aí é muito bom ler
pra você escrever? Por causa que na minha escola tem um negócio chamado lista, que você faz pra entregar no dia da prova. E eu já fiz minha lista de redação. E eu também, antes de eu fazer a lista, eu tava lendo um texto da lição de língua portuguesa, gramática. E eu percebi que quando você lê uma história, tal, sua mente abre pra fazer uma redação. Perfeito. Você tem mais conhecimento, você tem mais ideias. É algo muito importante. Verdade. Porque muitas vezes você está lendo e você está conversando com aquilo que você está lendo. Aí às vezes você fala assim, poxa, o autor aqui, ou a autora terminou de um jeito. Mas e se a história terminasse de outro jeito? Né? Aí você já começa a criar uma outra coisa. Né? Você já pode ter... Então, quantas vezes assim a tua inspiração vem porque você leu coisas diferentes, né? E começa a imaginar. Então, você está certíssimo, né? Leia sempre mesmo antes de escrever, porque vai te ajudar. E o que sua família acha do sucesso dos seus livros? Foi uma coisa engraçada, porque assim, principalmente como eu comecei a escrever ainda adolescente, né, o pessoal não levava muito a sério, achava que era coisa de adolescente, que vai passar, que não sei o que lá. Eu me lembro que eu já tinha uns 30 anos de idade, quando um dos meus tios chegou e me apresentou, olha, este é o poeta da família. Então, até então parece que eu não era, né? Mas assim, aí então, mas assim, as pessoas hoje eu sinto que elas ficam assim, elas se sentem contempladas, elas ficam orgulhosas, elas ficam felizes de ter alguém escrevendo na família. Eu sinto que eu inspirei outras pessoas a escreverem. Eu tenho primos que escrevem muito bem, sabe? E tal. E que eu não vejo a hora de ver livros deles publicados também na área de poesia, na área de literatura, né? Então, Sim. Antes de você publicar seus livros, etc., suas histórias, tinha alguém que você mostrava as histórias antes de publicar? mostrava com uma vergonha danada. Então, confiava em pouquíssimas pessoas, sabe? E enquanto a pessoa ali, eu ficava assim naquele constrangimento. Será que ela vai gostar? Será que vai Gente do gostar? E a pior coisa que tinha era se alguém falasse assim, tá bonitinho. Como bonitinho? Bonitinho não diz nada, né? Então, eu queria que a pessoa me apontasse, olha, essa parte ficou boa, isso aqui não está muito claro, isso aqui Dá não pra está você bom, melhorar. pode melhorar. Eu queria mais isso, né? E aí eu tenho, assim, me parece, deveria ser surpresa, né? Me parece que vai aparecer uma foto aqui de um amigo meu, que sua mãe, inclusive, eu acho que teve aula com ele também, o Wilton, né? E aí o Wilton é um amigo, né, que eu tenho até hoje e tal, e era uma pessoa em quem eu confiava muito, porque ele era muito crítico, né? Eu gostava de mostrar para ele, porque eu sabia que ele ia chegar, se tivesse coisa boa ele ia valorizar, se tivesse coisa que precisava melhorar ele ia falar, não, isso aqui não está bom, ó, procura evitar isso aqui, sabe, tira essa repetição. Algo muito bom, né? Ter uma pessoa para poder Sim. te ajudar. E se você pudesse voltar no tempo, o que você diria pro César criança? Olha, eu ia falar assim, olha, corra mais riscos. Corra mais riscos, né? Porque, às vezes, assim, você ter medos demais, acanhamentos demais não é bom. Então, é bom... Ser arrogante é horrível, né? Mas ser pouco confiante também não é bom. Então, eu diria assim, olha, tenha mais confiança, arrisque mais, né? E qual conselho você daria para as crianças que gostariam de ser escritores, igual você? Para mim, a primeira coisa é, deixa a mão escrever. Sabe, a primeira coisa é isso, solta a mão, escreva. Né? Por quê? Vai precisar corrigir. Isso é depois. Né? A correção vem depois. O primeiro momento que tem que ser valorizado é o seguinte, eu tive uma ideia, então escreva essa ideia. Põe a ideia no papel. Né? E, assim, não tenha, de novo, né, não tenha medo das ideias, né? Solte, né? Permita que a mão escreva. E aí, num segundo momento, sim, né, você vai olhar para aquilo, tá? Vai falar, dá para melhorar, dá para corrigir, mas se você começa com esse pensamento antes, você se bloqueia. Né? Se você começa a querer fazer perfeito antes de ter feito, não dá. Né? Então, o negócio é soltar a mão, permitir que a imaginação vá, que as ideias fluam no papel. Importante. E como que surgiu esse interesse todo por letras? Surgiu... engraçado, isso até é uma boa pergunta, viu, Arthur? Que é o seguinte, cara. Eu sempre gostei muito de música e sempre gostei muito de desenho e pintura. Então, eu me imaginava fazendo música, né? E me imaginava desenhando, pintando essas coisas. Mas eu sempre fui péssimo nas duas coisas. Né? Então, eu acabava muitas vezes tentando traduzir na escrita aquilo que eu imaginava como música, aquilo que eu imaginava como um quadro. Né?
E aí, o que me aproximou da escrita é isso. Eu senti que eu tinha mais facilidade com as palavras do que com o instrumento musical ou com o traço, com a pena, com o pincel. E por que você decidiu também se tornar professor universitário? Teve o John Lennon, né, que ele fazia parte dos Beatles, né, e o John Lennon ele dizia o seguinte: a vida é o que te acontece enquanto você está ocupado fazendo planos. Então, assim, há coisas que parece que são um chamado que a vida te faz, né, e não necessariamente que você foi atrás daquilo. Por eu gostar muito de literatura, de artes, de poesia, eu sentia que o magistério, que a sala de aula me aproximava deste mundo. Já que não é fácil viver de arte, né? Viver de arte é muito difícil. Então eu precisava ter uma forma de sustento que me permitisse ser artista também. E aí a sala de aula me permitiu isso. Então eu sou muito grato, né, aos 30 anos que eu passei em sala de aula. E como que você equilibra essa vida de professor e de escritor? Olha, atualmente eu só vivo a vida do escritor, porque eu me aposentei de sala de aula. Mas o tempo que eu estava com tudo junto, né, para ser bem sincero, era punk. Porque, de fato, assim, até hoje eu olho para trás e fico perguntando, o que eu conseguia fazer? Né? Porque você fala, poxa, muitas vezes eu dava aula manhã, tarde e noite. Né? Tal. Então, era muita madrugada, era muita boemia, era muita coisa assim, para a poesia poder sair. Né? Porque senão não sairia não, sabe? E era tudo assim, tudo ao mesmo tempo agora, sabe? Então eu estava corrigindo prova e fazendo um poema, sabe? Umas coisas assim. E você tinha que caminhar com as coisas paralelamente, mesmo tendo muito pouco tempo. E foi difícil publicar o seu primeiro livro? Eu acho que foi o mais difícil, né? Porque eu não tinha experiência alguma, não sabia como se fazia, né? Aí, de novo, vem a ajuda dos amigos também. Eu me lembro que eu estudava no... Pode fazer propaganda aqui? Claro. Então, eu estudava no CCAA, né? E aí, o que acontecia, né? Assim, lá eu tive vários professores, tal, né? E um professor que eu me afeiçoei muito, né? Aí, quando eu vinha a saber que ele também escrevia poesia e que ele ia lançar um livro. E ele já ia lançar o segundo livro dele. E eu ia lançar meu primeiro. Aí eu me aproximei, né? Ele se chama Gilberto, né? Falava, e aí, Gil, como é que foi? Como é que é? Não, cara, eu tô para fazer o livro agora, tal. Se quiser, a gente pode ir juntos, né? Aí eu, indo junto com ele, aí imaginem só, né? O meu primeiro livro, ele foi todo feito à máquina de escrever. Foi um livro datilografado, né? E aí, assim, então foi um livro bem artesanal, rodado numa gráfica, tipo fundo de quintal mesmo, sabe? Aquela coisa assim, com muita simplicidade e tal, mas... então, ele foi mais difícil por isso. E também pela ausência do recurso, né? Não tinha dinheiro e tal, então precisei pedir a grana para o meu irmão, quer dizer, meu irmão ofereceu. E você tinha quantos anos quando você lançou seu primeiro livro? Eu tinha 21. E qual que foi a sensação de segurar o seu primeiro exemplar? Ah, cara, é assim uma emoção, né? Eu imagino o quê, né? Eu não sou pai, pelo menos que eu saiba. Então, assim, então eu fico imaginando o seguinte, né? É você segurar um filho, né? Tá vendo ter um filho, uma filha pela primeira vez, né? Então é isso, a sensação. Tá aqui o livro. Conquista. É uma conquista, é uma realização. E eu comparo com o filho porque é um pedaço de você fora de você mesmo, né? Então, E quando você percebeu que sua obra tinha alcançado tantas pessoas? olha, não é fácil esse é o lado mais difícil da escrita e principalmente da poesia. É você ter uma distribuição, você conseguir alcançar um grande número de leitores. Então eu consegui isso com o meu 5º livro, que é esse camarada aqui. Pessoal, ele trouxe alguns livros aqui deles, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Legal. Quer mostrar agora ou quer Pode que eu mostrar fale? esse pro pessoal e depois você mostra o resto. Mostro em qual câmera? Aqui, tá legal. Essa daqui? Então tá aqui, este é o Ciclo da Lua. Este livro ele foi lançado em 1999, Olha. né? Aqui na Paulo Facini, num bar que pela nossa ignorância nós chamávamos de Brie, né? Brie é o nome de um queijo, então o certo é falar Brie. Mas todo mundo falava Brie, até os donos. Aí lancei esse livro em 1999, fiz a primeira edição dele, 1000 cópias, vendi todas, né? Em 2003 fiz a segunda edição, mais 1000 cópias e tal. O livro já ia esgotando a segunda edição, quando ele foi parar numa banca selecionadora, né, do estado de São Paulo.
E aí, o livro foi selecionado por essa banca e ele foi distribuído para mais de 515 mil alunos da rede estadual. Incrível. Com esse selo aqui. E aí, assim, então, este livro foi assim, foi a hora que eu alcancei um grande número de leitores. Porque até então os meus livros sempre existiram assim, dentro da minha pasta. Para onde eu ia, levava minha pastinha, olá, eu sou o César, esses são os meus livros, tal, e apresentava os livros. E com este livro não, né? Eu passei a ir para lugares que as pessoas já tinham um livro. Eu chegava lá e gente já com o livro na mão, você pode me dar seu autógrafo, sabe? Então foi uma coisa diferente que veio acontecer quando? Em 2010, 2011, né? Ou seja, esse livro já tinha 12 anos de vida quando aconteceu o grande sucesso dele, né? Então, assim, a outra lição que fica é essa: não desanime, porque você Não não desista. sabe. Não desista. Um porque dia não você sabe- chega lá. Exatamente, você não sabe a hora, não sabe como, quando, né? É tudo no caminho de Deus. Exatamente, é isso mesmo. E no início da sua carreira, qual que foi a maior dificuldade? Que você enfrentou. Assim, uma delas era exatamente encontrar público, ser levado a sério, né? Então, porque muitas vezes as pessoas duvidam, falam, mas poeta, né? Mas e poesia, né? Você acredita, assim, olha, já estava no meu atual estado, assim, né, de carreira e tudo mais. Eu fui fazer um evento deixa eu lembrar o nome do lugar, pertinho ali de Barueri, aquele condomínio dos Alphaville, né? Lembrei. Então, eu fui fazer em Alphaville e tal. Eu lembro que estava assim, né, um stand e tal, né? Eu estava com um músico, amigo meu, então a gente ia fazer um número usando música e poesia, tal, aquele negócio todo, né, tudo ensaiadinho, aquele público assim assistindo, e a esposa desse meu amigo músico ali acompanhando a gente. Aí ela encontrou um conhecido dela que morava em Alphaville. Ele olhou assim e falou assim, o que está acontecendo ali? Não, é o meu marido, está acompanhando o poeta. Poeta, ainda existe isso? Né? Então, imagine isso, né? Que na cabeça das pessoas, muitas vezes o poeta é alguém que já morreu, é alguém que está lá no livro escolar, né? Mas não é alguém vivo, não é alguém atuante, né? Então, essa sempre foi a grande dificuldade, assim, olha, mostrar que a poesia existe, que a poesia não morreu, não morre, não morrerá, né? Enquanto existir ser humano, haverá arte, haverá poesia, né? E haverá poetas, entendeu? É isso, assim, né? A afirmação da poesia, eu sinto que é a grande dificuldade aí. Em algum momento da sua vida, você já pensou em desistir? Sim, eu lembro que até antes de publicar o primeiro livro mesmo, né, eu ficava assim, será que eu sou poeta mesmo, de verdade? Será que eu tenho talento de verdade? Será que eu não estou me iludindo, não estou me enganando com isso? Então eu ficava desse jeito, né? Só que eu estava pensando isso de manhã. Quando era tarde, eu já estava pensando, mas tal palavra, qual seria uma boa rima para ela? Então eu percebi assim, que mesmo que eu tentasse me afastar da poesia, a poesia não se afastava de mim. Então houve esses momentos assim de crise e tal, mas que a própria poesia me convencia do contrário. Fala, fica um pouco mais. E como que é a sua rotina de trabalho como escritor? Primeira coisa, assim, eu estou à disposição da palavra a qualquer hora. Então, celular, bloquinho, papel, caneta, o tempo todo comigo. Se vem uma ideia, qualquer coisa, se eu não posso escrever, eu gravo, né? Qualquer coisa assim. Primeira coisa é essa, é uma rotina. Segunda rotina é o quê? Eu gosto da madrugada. Então, quando já está tudo escuro, todo mundo já foi deitar, sabe, estou eu sozinho ali e tal, aí é o momento de eu também falar assim, olha, tinha começado tal ideia, tinha começado a escrever tal texto, é a hora que eu vou sentar e vou finalizar as coisas, ou começar a trabalhar num texto novo, então sempre é assim, né? E leitura também, todos os dias eu separo no mínimo uma hora para ler. Sim. E como nasceu o ciclo da lua? O ciclo da lua foi assim, eu fiquei pensando nos ciclos de riquezas, né, do Brasil. Então teve o ciclo do café, o ciclo do ouro, o ciclo da cana-de-açúcar. Eu fiquei olhando para a minha poesia, eu falei, caramba, a lua sempre aparece aqui, né? Então eu tenho um ciclo da lua, né? A lua é uma riqueza que se oferece, né? Então a primeira ideia foi essa. Aí depois que eu falei, bom, vou fazer um livro sobre a lua, eu fui ler muito sobre a lua. Aí descobri, sabe o quê? Que a lua ela demora 29 dias e algumas horas para passar pelas 4 fases. Então, né, e aí eu também descobri o quê, né? Antes do ser humano ter relógio, ele calculava o tempo do ano e das estações pelo Sol. Ele calculava o tempo da semana e do mês pela Lua. Então é por isso que você tem, em alguns calendários, um dia que é consagrado à Lua. No espanhol, lunes
é o dia da lua. Em inglês, o Moon Day virou Monday. Né? E aí, assim, aí eu falei, pô, então eu quero fazer o livro assim, né? Já que a lua foi importante para o ser humano calcular o tempo do mês e das semanas, eu quero fazer um livro com 29 poemas, né? Recuperando essa ideia, Olha. colocando 7 poemas para cada fase da lua. Né? Aí você fala, mas 7 vezes 4 dá 28. E o 29º, né? Aí eu vou contar. Eu relacionei cada fase da lua a uma cor, a uma estação do ano e a um estado de espírito diferente. Então, assim, os 7 poemas da lua nova, eles estão relacionados à primavera e à cor verde. Por quê? Porque tanto a lua nasce nova, como na primavera tudo nasce. A primavera, né, é a vida brotando, né? Sim. E qual é a cor da vida que está em broto? Tudo que não está maduro ainda está verde. Então, os poemas ficaram todos na cor verde, né, relacionados com a lua nova e a primavera. Aí vem a lua crescente. A lua crescente relacionada ao verão e à cor vermelha. Por quê? Tanto a lua está aumentando a sua luz na crescente, como no verão os corpos se dilatam. A natureza fica mais exuberante no verão e o vermelho é uma cor quente. Então, fica essa fase. Aí vamos para a fase da cheia. A cheia relacionada ao outono e a cor violeta. O que acontece, né? A lua cheia, ela está cheia de tudo. Você imagina que a lua cheia, ela é a lua dos namorados, é a lua dos poetas, é a lua dos romances, mas também é a lua do vampiro, é a lua do lobisomem, né? Do lunático, do louco, né? Tudo está na mesma lua. Falei, então, o outono é isso também. O outono, ele é um tanto frio, um tanto quente, um tanto sol, um tanto sombra, né? Sabe, tudo ali na mesma estação, né? E o violeta é exatamente a mistura. Você pega um pouquinho de tinta vermelha, que é uma cor quente, mistura com azul, que é uma cor fria, deu violeta. Né? E aí, para terminar, né, a lua minguante, combinando então com o inverno e com a cor azul, que já falei é uma cor fria. Né? Tá. A lua minguante está recolhendo a sua luz, do mesmo jeito que no inverno os corpos todos se retraem, animais hibernam. Né? Veja só, a palavra inverno, se você separar as sílabas de inverno, você tem o quê? Inverno. É ver no interior das coisas. Então, é um chamado para dentro. Né? Aí, com isso, aí teve o quê? Né? Os 28 poemas, né? 7, 7, 7, 7. Aí veio a ideia de, depois que mingua, a lua morre? Não, ela volta a ser nova, não é? Completa o ciclo. Depois do inverno, acabam as estações? Não. Não, volta a ser primavera. Então, eu imaginei o quê? Que o 29º poema do livro tinha de ser uma nova lua nova, uma nova primavera, verde outra vez, para mostrar que, assim como a lua e assim como as estações, o ser humano também foi projetado para o infinito. Gente, eu nunca pensaria nisso. Você foi maravilhoso. Obrigado. E já que a gente já tá falando desse seu livro, que bombou, que pelo que a gente tá vendo é um livro muito bem elaborado, já mostra os seus outros também pra gente conhecer. Tá legal. Então, olha, os meus 2 primeiros não estão mais em catálogo, eu não tenho aqueles que foram feitos com máquina de escrever, eu não refiz, né? Mas aí, assim, então, 85 foi o Passagem, que não está aqui, né? 87, Contrastes, e em 94 lancei aqui o Canto Bélico, né? Ele está na 3ª edição, esse livro. Né? E aí, em 98, eu lancei o Bolhas de Sabão. O Bolhas de Sabão, ele me trouxe umas alegrias também, né? Porque o Bolhas de Sabão foi o primeiro livro que eu participei de uma Bienal Internacional do Livro. Olha. Né? Foi bacana. E depois, em 2012, ele foi adotado pelas salas de leitura da Prefeitura de São Paulo. Né? Então, foi um lance bacana com ele também. Aí, em 99, veio o Ciclo da Lua. Né? E eu já quero ler, que eu adorei essa história. Opa, legal, que bom. Né? Aí, em 2003, eu lancei o 3 Acordes, que é meu segundo trabalho infantil. E aí, como o nome está dizendo, né, são 3 histórias, né, poemas-histórias. Né? Tudo muito ricamente ilustrado pelo mesmo desenhista que fez o Bolhas de Sabão, né, que é o Lino José de Barros, tá, um grande amigo. Tá, né? E aí fizemos aqui, né, tá, o 3 Acordes em 2003. Quando foi 2006, eu lancei o Folhas Soltas, Poesia Incidental, que é um livro assim, que ele vai amarrando, né, um poema a outro, como se fossem peças de varal.
assim, sabe? Pondo roupa no varal, você vai ligando uma com a outra no prendedorzinho, assim, né? Eu quis prender um poema ao outro, sabe? Um vai puxando o outro, como se numa conversa nossa aqui, um assunto puxa o outro, né? Então, folhas soltas, poesia incidental. Isso aqui é um libreto que conta como é que eu montei o livro. Então, um livro com making of. Aí, quando foi o quê? Quando foi 2013, eu lancei o Verso em Voz, né? O Verso em Voz ele é uma antologia sonora, tá? Então, o que eu fiz? Eu gravei em CD Olha, que CD legal. os meus poemas mais sonoros até o Folhas Soltas, né? Aí hoje, como ninguém mais escuta CD quase, né? Tudo isso aqui pode ser escutado no Spotify, em qualquer plataforma de música você Incrível. encontra Verso em Voz, César Magalhães Borges. Quem Só já coloca lá no Spotify que vocês já podem escutar. É isso aí, perfeito, né? Quando foi 2016, lancei o Dicionírico, capa dura, né? Prosa, poesia e riso, tá? E esse é um livro indisciplinado. A única ordem que ele tem é a ordem alfabética, porque no mais ele é uma mistura de gêneros, de estilos, tal, com uma coisa em comum: humor. Então, ele é um livro de humor, é um livro assim leve, alegre e tal, né? Quando foi 2018, lancei aqui o Embrião, que é então meu nono livro mesmo, né, tal. E por conta do número 9, né, é que eu dei esse nome de embrião, pensando no quê? Né? Nos 9 meses de gestação. Né? Aí fiz o livro assim. Sabe quando a pessoa vai fazer, às vezes, psicanálise, que ela vai passar, né, como paciente, ela vai procurar um tratamento tal, e ela vai falar assim, não, eu vou fazer uma regressão. Né? A regressão é o quê? A pessoa, por um processo de hipnose, ela começa a lembrar de fatos da vida, que é como a caixa preta do avião, que ela preferiria ter esquecido. Né? Mas ao lembrar daquilo, muitas vezes ela busca a cura por meio dessas lembranças. Né? Aí eu quis fazer assim, olha, eu quis fazer uma regressão não psicanalítica, uma regressão poética. Né? Aí eu fiz uma regressão assim, você imagina que alguém começa a lembrar da sua vida, tipo, já estou passando para lá. Mas você começa a lembrar da sua vida madura, da sua vida adulta, da sua juventude, da sua adolescência, da sua infância, até voltar ao embrião. Então, eu fiz isso em 40 poemas, como se fosse as semanas de uma gravidez. Né? E aí, como é que você vai marcar no livro que você está voltando no tempo? É assim, o primeiro poema está na página 105, aí vai caindo, 104, 103, a numeração... Que legal. Muita criatividade. Obrigado. E o meu livro mais recente é o Vida a Granel, que é um livro só de crônicas, são histórias de supermercado. Então, eu escrevi durante uns 7 anos para uma revista que era uma revista do setor de supermercados, da revista da Abras, Associação Brasileira de Supermercados. E aí eles faziam a revista para dono de loja, para gerente, para esse pessoal, né? Não era para o público que frequenta supermercado, era para o lojista, né? Mas era aquela coisa assim, olha, vamos atualizar o lojista, vamos tal. E aí, assim, o que eles queriam? Que a última página da revista, como era uma revista bem business mesmo, né? Bem pesada, queriam que a última página fosse leve, fosse uma página de crônicas. Aí me contrataram, mas contrataram outros trocentos cronistas. Essa revista saía uma vez por mês e tal. E eu mandava lá os meus textos, né? Mandei o primeiro só para atender o convite. Achei que não ia ter interesse de ficar escrevendo sobre supermercado. Mas depois você vai descobrindo o quê? Que a vida passa pelo supermercado. Todo tipo humano está dentro do supermercado. Você tem muitas histórias bacanas para serem contadas, divertidas, emocionantes, seja lá o que for, né? Dentro de um supermercado. Aí depois que eu terminou meu contrato com a revista, eu estava com os meus textos de volta, falei, quer saber? Esse texto só ia para os bacanas lá das lojas, né? Tal. Quero que esse livro vá para a mão de todo mundo, né? Aí eu coloquei, né, o livro fiz um livro de crônicas chamado Vida a Granel, e lembrando o quê, né? Que granel, o que é granel, né? Você vai aí ao supermercado comprar açúcar, você tem embalagem de 1 quilo, de 2 quilos, de 5 quilos, arroz a mesma coisa, tal, né? E a venda a granel, que é aquela que você pega, né, a concha, né, que eles chamam, pega um saquinho e você coloca o tanto de açúcar que você quer. Você coloca. Falei, olha, eu quero que a vida seja isso. Eu não quero comprar uma vida com um pacote fechado. Né? Eu quero poder me servir do tanto que eu quiser levar, do tanto que eu puder levar.
Aí dei esse nome, Vida a Granel, História de Instrumento. Ai, que demais. Muito legal. E agora, a gente vai colocar aqui na tela algumas fotos. E aí você vai contar pra gente o que você tava fazendo, como que você tava. Tá legal, vamos lá. Isso aqui estava no palco do Adamastor, essa foto. César Marques. Olha aqui o Wilton, aquele amigo meu, pitaqueiro que eu falei, que falava não tá bom, que ele tá tocando um charango e nós estamos gravando aqui o Verso em Voz, o CD. Estamos numa sessão de gravação, que é esse camarada aí, o Verso em Voz, que está em todas as plataformas de música hoje, tá? Que podem ser baixadas lá. Já vão lá escutar, hein? Legal. Aqui, ó, os livros. Esse aqui são os 3 livros que eu lancei pela mesma editora, a Reformatório, e aí eu ia participar de um evento na época da pandemia. Olha a máscara que eu usava na pandemia, dentro de casa. Essa barba enorme. Né? Então foi para participar de um evento da editora Reformatório, um evento online. Né? Aí é engraçado, né? As pessoas agora fazem essa coisa, né, de transformar foto em desenho, né? Aí uma ex-aluna minha, né, porque aluno é legal, porque ele é teu aluno na época da sala de aula, depois ele vira amigo. Né? Ela fez isso aqui para mim, né? Num gesto de amizade mesmo, eu adorei. Né? Eu estava aí lendo um livro das entrevistas do John Lennon. Então, Ficou muito bonito. aqui foi uma foto que eu fiz quando completei 61 anos, né? Porque tem um disco do Bob Dylan que chama Highway 61 Revisited. Né? Eu falei, olha aí, né? Vamos fazer a imagem do 61 do Bob Dylan, né? Da Estrada 61, e eu na minha Estrada 61. Né? Então tá aí a relação feita com o Bob Dylan, que é um dos meus músicos, compositores prediletos. Eu gosto muito do Bob Dylan. Né? Isso aí foi uma entrevista, porque antigamente tinha isso. O que nós estamos fazendo aqui hoje, no passado era jornal. Você ia para os jornais tal, da entrevista, e aqui era uma sessão de um jornal aqui de Guarulhos chamado Folha Metropolitana, que eles chamavam Tempo Livre. E era exatamente para saber isso, né? O que as pessoas fazem no seu tempo livre. Então foi uma coisa meio assim. Demais. Aqui foi num colégio chamado Hernani Furini, em Guarulhos, tá? Fica assim mais afastado do centro, esse colégio, tal, que tem uma linda sala de leitura, os professores assim que fazem um trabalho maravilhoso. Às vezes as pessoas falam mal de escola pública sem conhecer, porque tem muita gente que faz trabalhos assim geniais na escola pública, e essa escola é uma escola que trabalha muito bem, né? Uma coordenadora dessa sala chamada Débora Betânia, né? Bonito o nome, né? Betânia, né? E ela que me convidou para fazer esse trabalho lá na escola. E eu vou a muitas escolas. Na época da pandemia, o Fausto Bergossi é o desenhista, né, o ilustrador, cartunista, que fez os desenhos deste meu livro, do Dicionírico. Né? E ele me chamou, tinha um filme chamado O Carteiro e o Poeta. Ele falou, César, vamos fazer o cartunista e o poeta? Né? Aí eu mandava os versos para ele e ele criava. Né? E aí isso aqui, olha, né? Nuvinha. Né? De uma nuvem de gafanhotos, pintei um arco-íris. Deu grilo. Então, era tudo assim, textos pequenos, tal, que ele pudesse desenhar, que coubesse numa tela, né? E, tal, e aí era um casamento, né? De palavra com imagem. Esse é um outro, né? Para que haja paz, haja pela paz. Isso aí, para que haja paz, haja pela paz, né? E aí, assim, tinha muito na década de 60, teve um movimento hippie, né? E eles queriam que os hippies eram pacifistas, queriam que acabasse a Guerra do Vietnã. Então eles cercaram o Pentágono nos Estados Unidos, né, com flores, tal, e dizendo que eles iam fazer o Pentágono levitar. Tal. Aí vem aqueles soldados todos, né, com armas, tal, querendo afastá-los de lá. O que um deles teve a ideia e todos os imitaram, né? Ele estava com flores, né? Ele pegou e colocou uma flor no cano da arma do soldado. E os outros em volta imitaram. Aí eles ficaram conhecidos como a geração da flor, ou o poder da flor, o flower power. Né? E aí nós aproveitamos esse episódio, né, para fazer esse poema, né? Para que haja paz, haja pela paz. Né? Linda. Demais. Olha! E agora? Você sabe jogar ping-pong?
Sei. A gente joga, a bolinha volta, rapidinho. Não Vai pode e dar volta, 2 né? toques. Tá legal. E agora a gente vai jogar um jogo com vocês. que Chamado chama ping-pong. Aí a gente vai fazer a pergunta, você responde rapidinho com uma ou duas palavras. Tá legal. Vamos lá. Doce ou salgado? Salgado. Praia ou campo? Praia. Comer ou dormir? Dormir. Um sonho? Ter a poesia espalhada no mundo. Um medo? Não ter a poesia espalhada no mundo. Um defeito seu? Eu sou implicante. Uma qualidade? Eu reconheço a minha implicância. Qual é a sua noção de felicidade? Não existe um mundo róseo perfeito. Então, assim, são momentos. Então, temos de aproveitar os bons momentos da vida. Qual o seu maior medo? Olha, o meu maior medo talvez seja morrer com dor. Qual é o seu passatempo favorito? Leitura, música, cinema. Qual a sua comida favorita? Eu gosto de coisas simples, né? Então, sabe uma coisa que eu adoro? Purê de batatas. E Qual a sua música favorita? Rock and roll, baby. qual pessoa viva você mais admira? Olha, algumas, posso falar? Pode. Chico Buarque, Bob Dylan, Paul McCartney, né? Então, estão entre assim, os seres humanos que eu admiro muito, sabe? Qual talento natural você gostaria de ter? O da música. Se você não fosse você mesmo, quem você seria? De novo, né? Eu acho que eu estaria entre um músico e um pintor. E um ídolo? Um ídolo, eu vou ficar com os Beatles. Entendi. Foi demais. Eu também achei, gostei muito. E ó, Infelizmente, acabou o programa, gente. deu Foi a muito licença- rápido. Foi muito rápido mesmo. Finalizou. Aprendi muito hoje aqui com você. Ó, fiquei sabendo de curiosidades que eu nunca tinha passado pela minha cabeça. Muito obrigada. E agora, pode falar pro pessoal seus contatos, algo que você queira falar pra todo mundo. Uma Deixa um mensagem. recado, fala um poema seu. Tá legal. E você pode contar um poema pra gente? Posso sim. Mas antes, fala suas redes Então, e tudo mais. César Magalhães Borges. Hoje em rede social só estou no Instagram. Então eu sou encontrado no @César Magalhães Borges. Tudo junto, sem acento, sem tios. Né? Então, César Magalhães Borges. E o Gilmar já está colocando na tela para a gente também. Né? Tal. E assim, um poema então para encerrarmos. Tá? Querem um poema bem sonoro? Pode ser. Tá legal? Pode Então ser. vamos lá. Eu fiz esse poema inspirado nos rádios antigos. Tá? E rádio a válvula. Já viram rádio a válvula? Não. Então, olha, fica um convite, tá? Para vocês irem ao museu. Fala para o Gilmar, ó, Banda Lira tem que ter um rádio a válvula aqui, mesmo que seja como peça de decoração, né? Porque a válvula, ela era assim, parecia uma lâmpada incandescente, né? E a válvula era o que dava potência. Hoje você tem o teu celular, tem uma bateria, né? Na época, você tinha as válvulas que eram para dar potência para o rádio, para a televisão e tudo mais. Só que a válvula pesava a beça. E como eu falei, parecia uma lâmpada incandescente. Né? Então você ligava o rádio, ele acendia inteirinho. Né? E você desligava, as cores, assim, as luzes dele, né? As válvulas, elas iam apagando aos poucos, não apagava de uma vez. Então você percebia que aquela lâmpada que estava amarela, quase branca, ela ia ficando meio alaranjada, meio âmbar, vermelhinha, até que apagava. E você imagina uma criança vendo isso. Eu ligava o rádio, desligava o rádio. Só ficava, tal, né? Até que a mãe gritava, vai queimar a válvula, vai estragar o rádio e tal. Né? E depois os rádios passaram, né, de válvula para pilha. Né? Também, quando eu era criança, não tinha rádio FM, só existia rádio AM. Né? Aí eu fui falando disso tudo nesse poema. Aí eu pergunto para vocês. Nós medimos temperatura por graus Celsius. Celsius. Muito bem. Né? E como é que a gente mede a frequência do rádio? Né? Calma aí, eu sabia. Não é. Calma aí. Explica pra gente. Hertz. Hertz, isso aí, muito bom, lembrou. Né? Hertz. Hertz. Então eu fiz esse poema chamado Hertzianas. Ah, E ele é assim. Minha mãe só ouvia rádio AM,
Rádio a válvula. Rádio a pilha. Rádio AM. No canto da sala. Rádio AM. No guarda-comida. Rádio AM. Sobre a pedra da pia. Rádio AM. Bem perto do tanque. Ondas longas. Quem media? Ondas médias. Minhas memórias. Ondas curtas. Quem curtia? Minha AM. Mamma mia. Rádio AM. AM minha mãe. Minha mãe ouvia. Olha, foi muito bem. Adorei. E ó, César, Foi um prazer ter você aqui. Legal. Adorei o episódio de hoje, foi maravilhoso. E quero agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final. Muito obrigada. Já acompanha aqui o nosso canal para não perder nenhum episódio. Beijo! Então é isso, pessoal. Tchau!